O que o pai faz ao ouvi-lo gritar, é meu irmão? Choca o milionário e a mendiga negra. A gala de caridade na luxuosa mansão de Ricardo Lira, um dos maiores milionários do Brasil, era um evento do mais alto glamour. As luzes de cristal pendiam do teto como estrelas caindo, refletindo o brilho dos diamantes e das pérolas nos pescoços das convidadas. As mesas estavam elegantemente decoradas com flores exóticas, e a sinfonia ao fundo criava um clima de sutil sofisticação. Porém, em meio a tanto esplendor, uma voz infantil interrompeu o murmúrio das conversas. É meu irmão! As palavras de David, o filho de apenas 10 anos de Ricardo, ecoaram pela sala como um trovão. Os olhares se voltaram para o menino, com seu terno simples, que contrastava com a opulência ao seu redor. Seus olhos grandes e inocentes estavam fixos em sua mãe, Mariah. Uma mulher em situação de rua que se mantinha à distância, observando tudo. O choque na face de Ricardo foi instantâneo. Ele nunca soubera da Is. Como poderia estar ali, cercada de luxo, enquanto seu filho estava preso em um mundo que não conhecia? As emoções a invadiam como ondas, fazendo seu peito apertar. Ela usava um vestido que uma vez fora bonito, mas agora estava sujo e desbotado. Uma sombra do que um dia fora. Acostumada a se esconder nas sombras da cidade, ver o filho exposto a tantas pessoas a deixava em conflito. O que ela sentia? Orgulho? Medo? Amor? Era uma mistura tumultuada. O murmúrio das redes sociais e a curiosidade dos convidados aumentavam. O rosto de Ricardo, geralmente seguro e calmo, estava agora contorcido em desespero. Se a imprensa soubesse da existência de um irmão mais novo de seu filho, as consequências poderiam ser devastadoras. Ele se virou para David buscando compreendê-lo, mas viu apenas um garoto que não entendia a gravidade da situação. Preso entre dois mundos completamente diferentes. Quem é você? A voz de Ricardo tremia. O olhar do menino se manteve firme, e em um momento de bravura disse: Eu sei que você é meu pai, mas eu também tenho um irmão. Ele é meu irmão. A cada palavra, o ambiente se tornava mais tenso, como se as paredes da mansão estivessem se fechando. Mariah deu um passo à frente. Eu sou a mãe dele, disse, a voz trêmula com uma mistura de desafio e vulnerabilidade. Imediatamente os olhares se voltaram para ela, em choque. A presença da mulher, em meio à elite, fazia parecer que o chão estava se abrindo. As murmurações aumentaram. Afinal, quem é essa mulher? O que ela quer? O que ninguém sabia é que Mariah guardava segredos muito mais profundos. Segredos que podiam desmoronar o império de Ricardo. Seu passado estava entrelaçado com a origem da fortuna do milionário, e agora eles estavam todos em um jogo perigoso. David, entre os dois mundos, olhava de um para o outro, confuso. Quem realmente sou eu? Sua pergunta ecoou, carregada de desespero e busca por identidade. As respostas eram complicadas e poderiam levar cada um deles a um caminho sem volta. Com isso, a gala de caridade que era para unir corações, agora se tornava um campo de batalha moral, com vidas cruzando e segredos se desvelando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade vê. David olhou de um lado para o outro, ainda confuso. Quem realmente sou eu? Foi a pergunta que pairou no ar, e o silêncio cortou como uma faca. Ninguém ousava responder, e os convidados se entreolhavam, tentando entender aquela cena bizarra, que desafiava toda a lógica e costumes da elite. Mariah, sentindo a pressão de todos os olhares, decidiu que era hora de revelar a verdade que guardava por anos. David, você não é apenas meu filho. Você é filho de Ricardo também. E há uma razão para eu estar aqui hoje, disse Mariah, com um tremor na voz. O murmúrio aumentava como uma onda prestes a se quebrar. Ricardo, em estado de choque, sentiu as pernas tremerem. Ele não queria acreditar. O que você está dizendo? A incredulidade estava estampada em seu rosto. Mariah respirou fundo, como se cada palavra a custasse uma parte de si. A nossa história começou muito antes de você ser o chefe dessa mansão. Antes que ela pudesse completar a frase, uma figura alta e sombria interrompe. Era um homem em um terno escuro. Sua presença impositiva fazia todos se calarem. Maria! Ele gritou e sua voz ecoou pela sala, reverberando nas almas daquelas pessoas pomposas. Não devia ter vindo aqui. Já te avisei, para ficar longe dele. O choque se intensificou. O homem era um desconhecido para todos, mas havia um ar ameaçador nele. O olhar de Ricardo se voltou para Maria. Quem é ele? O que está acontecendo? Ele pareceu encolher-se diante daquela revelação. Ele é seu irmão, David. O irmão que nunca soube que tinha, Maria disse, com lágrimas nos olhos. A sala estava em completo silêncio. Os convidados mal podiam processar as palavras que saíam da boca dela. Meu irmão? Davi olhou para Mariah em busca de respostas. Mas e o meu pai? Ele se sentia jogado entre duas realidades. A confusão crescia. O homem à porta se adiantou, abafando a tensão. Sou aberto a discussões, mas não aqui. Não agora. Ele se virou para Ricardo, com um olhar penetrante. Você não devia ter esquecido tão facilmente. Sua herança é mais complexa do que imagina. As palavras penetraram fundo, como um veneno. Ricardo hesitou, seu rosto se contorcendo. O evento que era para ser uma celebração agora se tornara um campo de batalha emocional. Mariah sentiu uma onda de poder quando percebeu que não era mais a vítima. Diga a verdade, Ricardo. Você se esqueceu do que fez? Ela gritou, a confiança crescendo, superando a vulnerabilidade. Ele apenas balançou a cabeça, em um misto de negação e dúvida. As vozes da multidão começaram a acender novamente, cada vez mais insustentáveis. Alguém sussurrou, isso é um escândalo. Outro comentou sobre a possibilidade de um novo capítulo na fortuna de Ricardo. Mas o que ninguém sabia era que, além da herança, havia muito mais em jogo. Maria guardava segredos que poderiam desmoronar não apenas o império de Ricardo, mas a própria vida de David. A sala tornou-se um turbilhão de indignações e especulações. O dinheiro, o status, tudo parecia ter se desvanecido, deixando somente a verdade crua e cortante. O desejo de entender, de descobrir os laços escondidos que uniam todos os presentes, revivia na mente de todos os presentes. Ricardo respirou fundo. Sua mente correu.
Ele precisava de respostas, mas o medo o paralisava. David, observando tudo de uma maneira ainda mais intensa, perguntou: "O que está acontecendo com a gente? O que isso significa?" As palavras deixaram uma marca. Mariah viu o que realmente estava em jogo. Tudo vai mudar. O que nós somos, de onde viemos, tudo. E assim, com essa afirmação, uma nova onda de choque atravessou a sala. O futuro parecia incerto, mas algo dentro dela assemelhava-se a uma esperança. Mais que tudo, naquele momento tenso, o que parecia ser apenas uma gala de caridade se transformou em um mar de segredos e revelações, prenunciando uma tempestade que afetaria a todos, de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. O silêncio na sala era quase palpável, como se o ar tivesse se tornado denso. David olhou para Mariah e depois para Ricardo. A expressão de ambos era uma mescla de confusão e medo. O homem de terno escuro ficou ali, encarando Ricardo, esperando pela reação do milionário. Seu irmão? A voz de Ricardo era um sussurro quase inaudível. O rosto dele estava pálido, as bochechas coradas de choque. Mas como? Quando isso aconteceu? Mariah deu um passo à frente, seu coração batendo descompassado. Você se esqueceu da noite em que nos encontramos, Ricardo. O que aconteceu aquele dia mudou nossas vidas para sempre. Antes que qualquer um pudesse processar a enormidade daquela declaração, o homem alto se aproximou, interrompendo a tensão. Parem de brincar com a verdade. Mariah, você não tem noção do que está fazendo ao expor nosso filho aqui. Naquele momento, uma explosão de vozes ecoou pela sala. Os convidados, que antes observavam em silêncio, começaram a murmurar. Quem é ele? O que ele quer? Cada pergunta cortava o ar como facas afiadas. Por que você está aqui? Ricardo gritou, o desespero em sua voz revelando-se. Mande-o embora! Não vou a lugar nenhum. O homem gritou de volta, sua voz ressoando como um trovão. Você já fez muito mais do que pode imaginar, Ricardo. A verdade sobre o seu passado não pode ser escondida. Mariah sentiu um frio na espinha, o medo enrolando-se em seu peito. O homem a olhou com uma expressão profunda, quase triste. Você não entende a gravidade da situação. O que precisa ser revelado agora pode mudar tudo. Ricardo deu um passo para trás, como se estivesse tentando escapar de algo incontrolável. O caos ao seu redor desapareceu. Tudo o que ele conseguia ouvir era seu coração disparando. O que você quer dizer com isso? O que há de tão terrível que eu não saiba? Diga a verdade, Ricardo! Mariah exclamou, a emoção transbordando. Você não pode esconder o que fez e esperar que tudo fique bem. Silêncio! O homem gritou novamente. E todos se calaram, presos pela intensidade de sua voz. Ricardo, você não pode fugir da sua própria história. Seu passado está prestes a voltar para te assombrar. A tensão na sala atingiu um ponto crítico. David se aproximou, parecendo mais adulto a cada instante. Por favor, me diga o que está acontecendo. Eu só quero entender. Então, com um movimento rápido, o homem retirou de dentro do paletó uma pasta preta e a abriu. Dentro havia fotos, documentos antigos, registros que poderiam explodir a vida de Ricardo. Ele as ergueu, suas mãos tremendo. Essas são as provas do que você fez, Ricardo. E mais, há algo que você ainda não sabe. Um silêncio absoluto pairou sobre o ambiente, todos os olhares fixos na pasta.
Maraia sentiu um nó na garganta, o coração disparado. O que você quer dizer? O homem respirou fundo. David não é o único filho que você tem. Naquela noite, você não só criou um filho com Maraia, você criou um vínculo que se estende muito além do que imagina. Um vínculo que pode destruir sua vida e sua fortuna. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? Ele gaguejou. Como assim? Os murmúrios começaram a aumentar novamente, envoltos em incerteza e expectativa. O clima estava insuportável e a sala parecia prestes a explodir. Com a voz firme, o homem continuou. Um outro filho, que é fruto de outra relação. O que você fez anos atrás está voltando para se vingar. A revelação foi como um soco no estômago. Maraia olhou para Ricardo, os olhos arregalados de choque e descrença. É verdade? Ela mal conseguiu perguntar. A sala estava em tumulto, as pessoas balançando a cabeça, em busca de respostas. O futuro de Ricardo, de Maraia e de David agora estava pendurado por um fio. Tudo era incerto e um novo jogo tinha começado. Uma batalha não apenas pela verdade, mas pela sobrevivência de tudo o que eles conheciam. Agora você vai ter que decidir o que realmente vale a pena e o que você está disposto a sacrificar. O homem lançou a pergunta, enquanto todos aguardavam a resposta de um Ricardo totalmente desmoronado, preso entre os segredos de seu passado e a realidade de seu presente. A sala estava em silêncio absoluto, como um campo de batalha após a guerra. Os olhares estavam fixos em Ricardo, o milionário que parecia ter perdido o controle de sua fortuna e de sua vida. O homem em terno escuro segurava firmemente a pasta preta enquanto a tensão se acumulava no ar. Todos prendiam a respiração, esperando a resposta de Ricardo, que parecia um barco à deriva no meio de uma tempestade. Um outro filho? Ricardo gaguejou, sua voz falhando sob o peso da revelação. Maraia se manteve firme, mas as lágrimas ameaçavam escorregar por seu rosto. David, confuso, olhava para cada um dos adultos, tentando entender o turbilhão de emoções. Você não pode estar falando sério. Ricardo finalmente conça. Quem é essa criança? O homem não respondeu de imediato. Em vez disso, ele lançou um olhar penetrante para Maraia. Você realmente não contou para ele? A pergunta estava impregnada de incredulidade, como se estivesse esperando que a verdade fosse óbvia. Maraia respirou fundo. Se você fala de outro filho, ela hesitou. Talvez você precise entender que não é apenas isso que está em jogo. O chão parecia tremer sob eles. O que ela estava insinuando? Ricardo deu um passo à frente. O que você está dizendo? Que eu tenho outro filho além de David? Você está insinuando que... Sua voz falhou novamente. Ele parecia estar se segurando. A realidade começando a desmoronar. Ele sempre tinha sido cuidadoso, calculista, mas agora estava experimentando pânico. Ricardo, escute! A voz de Maraia subiu, quebrando os murmúrios da plateia. Não estou aqui para destruir você, mas para salvar nosso filho. Ele precisa saber a verdade. O homem em terno escuro se aproximou, segurando a pasta como se contivesse não apenas documentos, mas o próprio destino deles. Essa verdade pode ser um veneno, Ricardo. Você não pode escapar do que fez. E essa criança... Bem, você vai descobrir algo mais impactante do que imaginou. David, absorvendo tudo, parecia estar lutando contra suas próprias emoções. O que quer dizer com isso? O que mais está escondido? O homem voltou-se para David e falou, direto,
Você não é só um irmão por parte de pai. Você é parte de algo muito mais complexo. Algo que vai te colocar em perigo se você não entender. Aquilo soou como um estouro. O ar esquentava e a incredulidade dos presentes era palpável. E então, como se o universo tivesse decidido intervir, um grito ecoou pela sala. Era um som gutural, visceral. Todos viraram-se na direção da entrada. Uma mulher com um vestido de gala, que parecia pendurar-se contra a pele, estava parada ali, os olhos arregalados de desespero. Ricardo, eu não posso deixar você fazer isso! O choque na sala se transformou em caos. Quem é ela? As perguntas se misturavam num corrupio de vozes. Maria olhou para a mulher, o reconhecimento instantâneo. Você não pode estar aqui! Você não deveria ter vindo. Ricardo, agora completamente desestabilizado, olhou entre as duas mulheres. O que está acontecendo? Sua voz tremia. As palavras da mulher o atingiam como facadas. Você não pode esconder tudo, Ricardo. Eu sei sobre o seu filho e sobre os seus segredos. Uma onda de murmúrios percorreu a sala, os rostos dos convidados pálidos com a revelação iminente. O homem de terno se antecipou. A verdade agora está à vista. Sua vida, sua fortuna, tudo pode desmoronar. As palavras pesadas pairavam no ar, enquanto a nova mulher começava a avançar. Mariah se posicionou à frente de David, protegendo-o como uma leoa. Acalme-se, esse é um momento delicado. Mas o caos já estava em marcha. Ricardo, em um movimento impulsivo, se virou para a mulher que acabara de aparecer. O que você quer dizer com isso? Ele se sentia como uma marionete, suas cordas cortadas, totalmente à mercê da revelação. Ele nunca havia se sentido tão vulnerável. Cada segredo, cada mentira que construíra ao longo dos anos, se desmantelava diante de seus olhos. O que mais poderia sair à tona? O crescendo de tensão aumentou. A sala vibrava com a eletricidade da expectativa. No fundo, David olhava, um garoto preso numa tempestade de verdades que ainda não compreendia. Eu vou dizer a verdade, Ricardo. E quando eu terminar, você não vai ter para onde correr. A mulher disse, pronta para desencadear uma revelação que, sem dúvida, mudaria tudo. O mundo de Ricardo estava prestes a entrar em colapso, e o futuro de todos os presentes dependeria do que ela revelasse. Eles estavam à beira de algo que, uma vez exposto, não poderia ser bis. A mulher avançou, seu olhar determinado, em direção a Ricardo, enquanto Mariah se colocava entre eles, como um escudo. O clima na sala era eletrizante. Cada pessoa presa na expectativa do que estava prestes a ser revelado. Você não pode ocultar a verdade para sempre, a mulher disse, firme. Quem é você? Ricardo disparou, a voz tensa. Ele parecia um animal encurralado, tentando encontrar uma rota de fuga em meio à tormenta de segredos desvelados. O que você sabe? Ela respirou fundo, como quem estivesse prestes a mergulhar nas águas geladas da verdade. Meu nome é Ana. A sala estava em absoluto silêncio. E eu sou a outra mãe do seu filho, ela continuou, a revelação pairando no ar como um relâmpago prestes a atingir. O choque foi imediato. O murmúrio que antes preenchia a sala se desfez em um sussurro horrorizado. Não é possível, Mariah gritou, os olhos se arregalando. Você está mentindo! Mas Ana manteve-se firme. Ricardo, eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu não estou aqui para brigar.
Estou aqui porque o seu filho precisa de você. Seus olhos eram penetrantes, carregados de uma urgência que deixava todos à deriva em suas emoções. Meu filho? Ricardo repetiu, parecendo perder a capacidade de raciocinar. Quantos filhos você tem? A sala fervilhava com a possibilidade do impensável. O que mais você esconde de mim? Ana, decidida, puxou de sua bolsa uma foto desgastada. Aqui está. Ele tem a sua aparência, ela disse, entregando a imagem a Ricardo. Enquanto ele olhava, seu rosto se contorcia, cada traço de seu filho transbordando da foto. A dor e a incredulidade estavam expostas em seu olhar. Você o abandonou? Agora ele precisa saber quem é o pai dele. Você não pode simplesmente entrar aqui e fazer essas acusações. Mariah se interpelou, a voz tremendo com a indignação. Os convidados murmuraram, mais ansiosos do que nunca, e as vozes começaram a se misturar em uma cacofonia de reações. Ela pode estar mentindo, Ricardo. Alguém comentou entre os convidados, mas outros já expectavam ansiosos pela resposta do milionário. Como eu pude ser tão cego? Ele murmurou, as lembranças rápidas passando por sua mente como um filme. Era como se todos ao redor tivessem desaparecido. Ele estava sozinho, lutando contra os fantasmas do seu passado. Não pode ser verdade, Mariah repetiu, enquanto sentava com um baque na cadeira. Você não pode ter outro filho. Eu sou a mãe dele. Ele é tudo o que tenho. O homem em terno escuro observava tudo, um sorriso sutil se formando nos lábios. A vida é cheia de surpresas, não é mesmo? Olhe ao seu redor. As verdades, elas sempre voltam à superfície. Enquanto os murmúrios aumentavam na sala, Ana se virou para David. Eu sei que você está confuso, mas eu gostaria de me apresentar. Sou Ana e eu sou sua mãe. As palavras saíram de sua boca como se fosse um feitiço. O ar ficou pesado. David estava parado, a expressão no rosto mudando rapidamente de confusão para um mix de surpresa e medo. Não pode ser verdade, ele gritou. Isso não faz sentido. Faz sim, Ana respondeu, a voz suave. Você sempre pertenceu a dois mundos, David. Agora é a hora de entender como tudo se conecta. E bem quando parecia que tudo havia atingido seu clímax, um grito cortou a sala. Para! Isso precisa parar! Uma figura conhecida surgiu no fundo, a expressão carregada de urgência. Era Felipe, amigo de infância de Ricardo, observando a cena com crescente horror. Vocês não sabem a verdade. Ele avançou, enquanto o estalo de nervos começava a se espalhar. Felipe? Ricardo balbuciou, enquanto todos voltavam seus olhares para ele. O amigo estava tomado pela ansiedade, prestes a explodir. Eu conheço todos vocês e sei o que está em jogo aqui. Há algo que precisa ser revelado. A tensão no ar se intensificava. O choque se tornava um vulcano prestes a entrar em erupção. David, ainda em estado de negação, dizia: "O que mais você sabe?" Os olhos de Felipe brilharam. Tudo pode ruir ainda mais. Vocês estão prestes a aprender que as conexões entre vocês são muito mais profundas do que imaginam, e algumas delas podem ser perigosas. Na verdade, quem realmente é pai de David não é aquele que você pensa. As palavras de Felipe reverberaram como um trovão, deixando todos em choque, surpresos e questionando tudo o que acreditavam saber. O mundo se despedaçava ao redor deles, e o futuro, bem, o futuro agora parecia mais sombrio do que nunca.
A sala estava em silêncio absoluto, como um campo de batalha após a guerra. Os olhares estavam fixos em Ricardo, o milionário que parecia ter perdido o controle de sua fortuna e de sua vida. O homem em terno escuro segurava firmemente a pasta preta, enquanto a tensão se acumulava no ar. Todos prendiam a respiração e Ricardo gaguejou, sua voz falhando sob o peso da revelação. Mariah se manteve firme, mas as lágrimas ameaçavam escorregar por seu rosto. David, confuso, olhava para cada um dos adultos, tentando entender o turbilhão de emoções. Você não pode estar falando sério. Ricardo finalmente conseguiu reunir palavras, enquanto o homem diante dele apenas balançava a cabeça com uma expressão severa. O murmurinho na sala começava a se intensificar, as conversas tomando forma em murmúrios apressados. O que você quer dizer com isso? Quem é essa criança? Ana, decidida, puxou de sua bolsa uma foto desgastada. Aqui está. Ele tem a sua aparência, ela disse entregando a imagem a Ricardo. Enquanto ele olhava, seu rosto se contorcia, cada traço de seu filho transbordando da foto. A dor e a incredulidade estavam expostas em seu olhar. Você o abandonou. Agora ele precisa saber quem é o pai dele. Você não pode simplesmente entrar aqui e fazer essas acusações. Mariah se interpelou, a voz tremendo com a indignação. Os convidados murmuraram, mais ansiosos do que nunca, e as vozes começaram a se misturar em uma cacofonia de reações. Ela pode estar mentindo, Ricardo. Alguém comentou entre os convidados, mas outros já expectavam ansiosos pela resposta do milionário. Como eu pude ser tão cego? Ele murmurou, as lembranças rápidas passando por sua mente como um filme. Era como se todos ao redor tivessem desaparecido. Ele estava sozinho, lutando contra os fantasmas do seu passado. Não pode ser verdade, Mariah repetiu, enquanto sentava com um baque na cadeira. Você não pode ter outro filho. Eu sou a mãe dele. Ele é tudo o que tenho. O homem em terno escuro observava tudo. Um sorriso sutil se formando nos lábios. A vida é cheia de surpresas, não é mesmo? Olhe ao seu redor. As verdades, elas sempre voltam à superfície. Enquanto os murmúrios aumentavam na sala, Ana se virou para David. Eu sei que você está confuso, mas eu gostaria de me apresentar. Sou Ana, e eu sou sua mãe. As palavras saíram de sua boca como se fossem um feitiço. O ar ficou pesado. David estava parado, a expressão no rosto mudando rapidamente de confusão para um mix de surpresa e medo. Não! Não pode ser verdade! Ele gritou. Isso não faz sentido. Faz sim, Ana respondeu, a voz suave. Você sempre pertenceu a dois mundos, David. Agora é a hora de entender como tudo se conecta. E bem quando parecia que tudo havia atingido seu clímax, um grito cortou a sala. Era um som gutural, visceral. Todos viraram-se na direção da entrada. Uma mulher, com um vestido de gala que parecia pendurar-se contra a pele, estava parada ali, os olhos arregalados de desespero. Ricardo! Eu não posso deixar você fazer isso! O choque na sala se transformou em caos. Quem é essa mulher? As perguntas se misturavam num currupio de vozes. Mariah olhou para a mulher. Um reconhecimento instantâneo. Você não pode estar aqui. Você não deveria ter vindo. Ricardo, agora completamente desestabilizado, olhou entre as duas mulheres. O que está acontecendo? Sua voz tremia. As palavras da mulher o atingiam como facadas. Você não pode esconder tudo, Ricardo. Eu sei sobre o seu filho.
e sobre os seus segredos. Uma onda de murmúrios percorreu a sala, os rostos dos convidados pálidos com a revelação iminente. O homem de terno se antecipou. A verdade agora está à vista. Sua vida, sua fortuna, tudo pode desmoronar. As palavras pesadas pairavam no ar, enquanto a nova mulher começava a avançar. Mariah se posicionou à frente de David, protegendo-o como uma leoa. Acalme-se, esse é um momento delicado. Mas o caos já estava em marcha. Ricardo, em um movimento impulsivo, se virou para a mulher que acabara de aparecer. O que você quer dizer com isso? Ele se sentia como uma marionete, suas cordas cortadas, totalmente à mercê da revelação. Ele nunca havia se sentido tão vulnerável. Cada segredo, cada mentira que construíra ao longo dos anos, se desmantelava diante dos seus olhos. O que mais poderia sair à tona? Eu vou dizer a verdade, Ricardo. E quando eu terminar, você não vai ter para onde correr, a mulher disse, pronta para desencadear uma revelação que, sem dúvida, mudaria tudo. Ela se aproximou de Ricardo com a determinação de um vendaval. A verdade que você tanto teme não diz respeito apenas a você ou aos seus filhos. Ela envolve algo muito mais sombrio. Algo sobre o que você fez com sua fortuna, onde realmente o dinheiro da família vem, e o pai biológico de David. Os murmúrios começaram a morfar de volta a um silêncio. O coração de Ricardo mudou de compasso, como alguém que descobre que a terra sob seus pés se desfaz. O quão profunda era essa conexão, que ele sequer conhecia. O que você quer dizer? Ele perguntou a voz baixa. Seu pai, o homem que você sempre venerou? Ele não é o homem que você pensa que é. Os segredos que envolvem a sua fortuna estão entrelaçados com a minha história. A verdade é que você e eu, nós temos mais em comum do que pode imaginar. As palavras dela pairavam como uma nuvem escura prestes a desabar. Tudo o que ele acreditava ser seu passado perfeito, sua história de sucesso, estava prestes a se transformar em ruínas. A sala estava tensa. David, com os olhos arregalados, buscava respostas nos rostos de cada um presente. E antes que alguém pudesse se recuperar do impacto, uma sirene cortou o ar, interrompendo a cena. Um grupo de policiais invadiu a mansão, obrigando todos a se calar. Precisamos de Ricardo Lira. Você está preso. O universo de Ricardo desmoronou em um instante. A expressão de choque no rosto de todos era reflexo de um único pensamento que passava pela mente coletiva. O que mais estava prestes a ser revelado? E qual seria o custo real da verdade que agora pairava sobre eles? A sala ficou em silêncio e a tensão era palpável. O grupo de policiais se aproximou e a gritaria na gala foi substituída por um sussurro coletivo. Precisamos de Ricardo Lira. Os agentes, firmes, erguiam as mãos e olhavam ao redor, prontos para prender o milionário. Ricardo, pálido e sem reação, sentiu que o chão sob seus pés parecia derreter. Ana, a mulher que havia entrado em sua vida como um furacão, olhou para ele com uma mistura de culpa e determinação. É isso que você sempre teve medo, Ricardo. A verdade finalmente veio à tona. Enquanto os policiais se aproximavam, o choque tomou conta do ambiente. Não! Isso não pode estar acontecendo. Ricardo tentou fugir do olhar da multidão, das perguntas que voltavam a se multiplicar na sua mente. Ele balançou a cabeça, como se quisesse afastar a realidade. Não pode ser verdade. David, de pé ao lado de Mariah, sentiu um nó na garganta. Ele olhava para seu pai,
e percebia que as crenças que tinha sobre sua família estavam se desintegrando. O que ele deveria sentir? Raiva? Raiva do que havia acontecido? Ou pena de um pai que estava prestes a perder tudo? Por favor, não enfraqueça agora, Mariah murmurou, segurando a mão de David com firmeza. Precisamos saber a verdade. Mas uma verdade estava prestes a se revelar, e nem ela estava preparada para o que viria. Felipe, o amigo de Ricardo, se afastou e atravessou a sala. Ele parecia determinado, como se houvesse algo muito importante que precisava ser dito. Eu não posso deixar você levar Ricardo embora sem deixar a verdade clara. Ele não é o único culpado. Culpado? Ricardo se voltou para Felipe, seu olhar perplexo. O que você quer dizer com isso? Felipe encarou a multidão. Vocês não entendem. A fortuna de Ricardo, a história por trás dela, é tudo uma complexa teia de mentiras e traições. Os murmúrios aumentaram, e o clima na sala se tornava mais pesado a cada segundo. Do que você está falando? Ana se interveio, o coração acelerando com a ideia de que algo muito maior estava em jogo. Ricardo não construiu esse império sozinho. Felipe interveio como uma tempestade que não poderia ser contida. Ele teve minha ajuda, mas a verdade é que nós dois, você não possui somente um filho, Ricardo. Você tem um irmão. A sala ficou em um silêncio mortal. David olhou para todos sem entender. O quê? Um irmão? Como assim? Sim, um irmão, Felipe gritou. E ele está aqui agora. A revelação foi como um raio, iluminando a escuridão crescente em que todos estavam mergulhados. De repente, a porta se abriu novamente e um jovem entrou. Ele tinha cerca de 20 anos, com cabelo desgrenhado e roupas gastas, mas o olhar era intenso, quase elétrico. Desculpem interromper, mas eu sou o irmão de David. O impacto dessas palavras atingiu a todos como um golpe físico. Quem é você? Ricardo estava sem palavras, dominado pela incredulidade. O lugar se enchia de murmúrios novamente. Ninguém sabia o que pensar. Meu nome é Lucas, o jovem respondeu, sua voz firme. E a verdade é que você sempre foi meu pai. Nesse momento, tudo ficou escuro para Ricardo. A sala começou a girar em sua mente. O que isso significava? Havia verdade ali ou apenas mais uma mentira? Ele sentia o mundo ao seu redor desmoronando rapidamente. Os laços familiares que acreditava conhecer se despedaçando. Os convidados se entreolhavam, a confusão agora transformada em horror. Como assim? Que segredos tinham sido escondidos por anos? Davi, perplexo, olhava para Lucas e então para Mariah. Mãe, o que está acontecendo? Mariah não conseguia responder. Estava paralisada, o coração se partindo em pedaços. A cena se tornava cada vez mais caótica. E ela se perguntava se algum dia conseguiria colocar toda a verdade em ordem. Ricardo olhou para Felipe, sem saber se ainda poderia confiar nele. Por que você não me contou? A voz dele era um sussurro, quase suplicante. Felipe apenas deu um passo atrás, olhando para todos ao redor com um brilho de determinação em seu olhar. Porque o que você está prestes a perder é muito maior do que a sua fortuna. É a sua família, a sua verdadeira família. Nesse instante, a realidade desmoronou de uma vez. Seria possível que as vidas deles, por tanto tempo entrelaçadas em segredos,
estejassem agora no precipício de uma revelação ainda mais chocante? As perguntas se amontoavam e os corações batiam mais rápido. O que mais poderia ser revelado? Uma pergunta ecoava na mente de todos. Qual seria o verdadeiro custo da verdade? A sala ficou em silêncio e a tensão era palpável. O grupo de policiais se aproximou e a gritaria na gala foi substituída por um sussurro coletivo. Precisamos de Ricardo Lira. Os agentes firmes erguiam as mãos e olhavam ao redor, prontos para prender o milionário. Ricardo, pálido e sem reação, sentiu que o chão sob seus pés parecia derreter. Ana, a mulher que havia entrado em sua vida como um furacão, olhou para ele com uma mistura de culpa e determinação. É isso que você sempre teve medo, Ricardo. A verdade finalmente veio à tona. Enquanto os policiais se aproximavam, o choque tomou conta do ambiente. Não, isso não pode estar acontecendo! Ricardo tentou fugir do olhar da multidão, das perguntas que voltavam a se multiplicar da sua mente. Ele balançou a cabeça, como se quisesse afastar a realidade. Não pode ser verdade! David, de pé ao lado de Mariah, sentiu um nó na garganta. Ele olhava para seu pai e percebia que as crenças que tinha sobre sua família estavam se desintegrando. O que ele deveria sentir? Raiva. Raiva do que havia acontecido? Ou pena de um pai que estava prestes a perder tudo? Por favor, não enfraqueça agora. Mariah murmurou, segurando a mão de David com firmeza. Precisamos saber a verdade. Mas uma verdade estava prestes a se revelar, e nem ela estava preparada para o que viria. Felipe, o amigo de Ricardo, se afastou e atravessou a sala. E parecia determinado, como se houvesse algo muito importante que precisava ser dito. Eu não posso deixar você levar Ricardo embora sem deixar a verdade clara. Ele não é o único culpado. Culpado? Ricardo se virou para Felipe, seu olhar perplexo. O que você quer dizer com isso? Felipe encarou a multidão. Vocês não entendem. A fortuna de Ricardo, a história por trás dela. É tudo uma complexa teia de mentiras e traições. Os murmúrios aumentaram e o clima na sala se tornava mais pesado a cada segundo. Do que você está falando? Ana se interveio, o coração acelerando com a ideia de que algo muito maior estava em jogo. Ricardo não construiu esse império sozinho. Felipe interveio, como uma tempestade que não poderia ser contida. Ele teve minha ajuda, mas a verdade é que nós dois... Você não possui somente um filho, Ricardo. Você tem um irmão. A sala ficou em um silêncio mortal. David olhou para todos, sem entender. O quê? Um irmão? Como assim? Sim, um irmão. Felipe gritou. E ele está aqui agora. A revelação foi como um raio, iluminando a escuridão crescente em que todos estavam mergulhados. De repente, a porta se abriu novamente, e um jovem entrou. Ele tinha cerca de 20 anos, com cabelo desgrenhado e roupas gastas, mas o olhar era intenso, quase elétrico. Desculpem interromper, mas eu sou o irmão de David. O impacto dessas palavras atingiu a todos como um golpe físico. Quem é você? Ricardo estava sem palavras, dominado pela incredulidade. O lugar se enchia de murmúrios novamente. Ninguém sabia o que pensar. Meu nome é Lucas, o jovem respondeu, sua voz firme. E a verdade é que você sempre foi meu pai. Nesse momento, tudo ficou escuro para Ricardo. A sala começou a girar em sua mente. O que isso significava? Havia verdade ali? Ou apenas mais uma mentira?
Ele sentia o mundo ao seu redor desmoronando rapidamente. Os laços familiares que acreditava conhecer se despedaçando. Os convidados se entreolhavam. A confusão agora transformada em horror. Como assim? Que segredos tinham sido escondidos por anos? David, perplexo, olhava para Lucas e então para Mariah. Mãe, o que está acontecendo? Mariah não conseguia responder. Estava paralisada, o coração se partindo em pedaços. A cena se tornava cada vez mais caótica e ela se perguntava se algum dia conseguiria colocar toda a verdade em ordem. Ricardo olhou para Felipe, sem saber se ainda poderia confiar nele. Por que você não me contou? A voz dele era um sussurro, quase suplicante. Felipe apenas deu um passo atrás, olhando para todos ao redor, com um brilho de determinação em seu olhar. Porque o que você está prestes a perder é muito maior do que a sua fortuna. É a sua família, a sua verdadeira família. Nesse instante, a realidade desmoronou de uma vez. Seria possível que as vidas deles, por tanto tempo entrelaçadas em segredos, estivessem agora no precipício de uma revelação ainda mais chocante? As perguntas se amontoavam e os corações batiam mais rápido. E então, no movimento súbito, as luzes da mansão se apagaram. Oca! Um grito. E então, outro. A escuridão tomou conta da sala e o murmúrio de confusão se transformou em pânico. O que está acontecendo? Alguém gritou. Quando as luzes finalmente voltaram, um novo cenário se revelou. Ricardo estava caído, inconsciente ao chão, a pasta preta aberta em sua mão, documentos espalhados ao seu redor. O impacto físico daquele desmaio não era apenas de um homem perdido. Era um desespero de quem carregava o peso de segredos insuportáveis. Ricardo, Mariah correu até ele, seu coração disparado. O que aconteceu? O rosto de David estava pálido, enquanto as vozes ao redor se tornavam um emaranhado de especulações e confissões. Lucas olhou para o irmão, pálido e caído, e uma onda de reconhecimento atravessou como um relâmpago. Ele não sabia como funcionava a dinâmica daquela família, mas naquele instante, sua vida mudaria para sempre. Socorro! Chame um médico! Alguém gritou, enquanto as pessoas se aglomeravam ao redor. Mas nas sombras, em meio ao caos, algo começou a se desenrolar. Um grupo de homens encapuzados observava a cena, e um deles sussurrou. Agora que a verdade veio à tona, é hora de garantir que nada disso se espalhe. Tudo estava prestes a mudar, e assim, a única certeza era que a história estava longe de terminar. O que mais poderia vir à superfície? A verdadeira natureza das relações que os uniam estava prestes a ser desvendada, e ninguém estava seguro naquele terreno instável. Ricardo estava caído, inconsciente, cercado por uma nuvem de tensão. Mariah se abaixou, o desespero a consumindo. Ricardo, acorda, por favor. O rosto dele estava pálido, e a sala antes cheia de glamour agora parecia um cenário de filme de terror. Davi olhou para a mãe, os olhos cheios de medo. O que vamos fazer? Ana estava de pé, em choque. O que acabara de acontecer parecia irreal. As luzes piscavam e os murmúrios da multidão cresciam em volume. Alguém chame uma ambulância! Gritou uma voz ao fundo, mas a desordem parecia ter tomado conta da gala. Os convidados começavam a se empurrar, alguns buscando a saída, outros apenas observando a cena. Felipe se aproximou de Ricardo, verificando seu pulso.
Ele precisa de ajuda. Mas no fundo de sua mente, uma ideia se formava. Algo que ele não poderia ignorar. A revelação que estava prestes a fazer agora precisava ser dita. Não importava o custo. Vocês não entendem. O que realmente está acontecendo aqui é muito mais grave do que a saúde de Ricardo. Ele estava agitado e a multidão, agora dividida entre o pânico e a curiosidade, se calou, finalmente atenta. As verdades que ele tentou esconder, elas não terminam aqui. A tensão na sala era crescente. Do que você está falando? Ana exigiu, a voz trêmula. O que mais você esconde? Temos um tempo restrito. Enquanto todos ocupados acham que a história gira em torno do que Ricardo fez, não perceberam que ele não é o maior problema. A sombra que se aproxima é muito mais sombria. Ele estava ofegante, os olhos arregalados, parecendo uma bomba prestes a explodir. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo ressoou na entrada. As portas da mansão foram arrombadas e uma multidão de homens armados, encapuzados, entrou. Os convivas gritaram e se dispersaram, mas já era tarde. Ninguém se mexa! Um dos homens gritou com uma voz grave que enviou calafrios pela espinha de todos. Quem são vocês? Felipe se adiantou, tentando bloquear a passagem deles, mas logo recebeu um empurrão, caindo contra uma mesa. O tumulto aumentou. Em meio à confusão, um dos homens ergueu uma arma, apontando diretamente para a figura de Ricardo. Ele está atrasado para um encontro, e nós não podemos deixar que ele escape. O pânico se espalhou pela sala. Desculpe, o que está acontecendo? Maria quase gritou, puxando David para mais perto. O que você quer com ele? Você não tem ideia do que está em jogo aqui, o homem respondeu, com um sorriso maléfico. A fortuna de Ricardo não é dele. Ele herdou isso, mas a nossa paciência atingiu o limite. E agora ele terá que pagar o preço. Um frio subiu pela coluna de David. Pagar o preço? Do que você está falando? Ele encarou o homem, tentando entender a dimensão do que estava acontecendo. Felipe, ainda tentando se levantar, decidiu intervir. Isso é um absurdo! O que você quer dizer com pagar? Se ele não fizer o que mandamos, tudo isso se tornará um espetáculo ou, pior, uma tragédia para todos aqui. O homem olhou ao redor, como se avaliasse cada um deles. E você, Felipe? Eu sugiro que fique longe disso. Não, eu não vou deixar você fazer isso. Felipe gritou enquanto a atmosfera na sala se tornava insuportável. Ele percebeu que havia algo ainda mais sombrio por trás da presença dos homens armados. Algo que fazia o que já estavam vivenciando parecer um passeio no parque. As luzes começaram a piscar novamente, enquanto, em gesto rápido, um dos homens atirou. Um tiro ecoou pela sala, e o corpo de Felipe caiu junto aos copos quebrados e às flores espalhadas. O grito coletivo na sala, um eco de terror, reverberou nas paredes. Mariah se afastou de David, aturdida pela perda repentina. Felipe! Sua voz saiu como um lamento. David olhou para a mãe, seus próprios olhos vidrados. Está tudo bem, não está? Mas a verdade começou a se formar em sua mente. E agora, o que vamos fazer? Precisamos sair! As palavras de David mal conseguiriam penetrar no estado de choque em que encontravam. E no meio da calamidade, Ricardo começou a acordar. Um fruto das sombras com o qual ninguém contava. O que teria acontecido se ele nunca tivesse desmaiado? A batalha e a verdade agora se entrelaçavam. Mas o que mais ainda estava escondido? A situação antes estranha agora parecia revelar que o verdadeiro monstro da história não era Ricardo, mas o que havia nas sombras. O que mais eles não sabiam?
O caos irradiava pela sala enquanto os gritos e o pânico tomavam conta do ambiente. Maria se agachou ao lado de Ricardo, impotente diante da cena horrenda. Ricardo, acorde! O coração dela acelerava, sentindo a pressão do mundo desmoronando ao seu redor. David, com lágrimas nos olhos, segurava a mão da mãe, assombrado por tudo o que acontecia. Mãe, o que está acontecendo? Ana observara tudo em choque, mas uma determinação crescia dentro dela. Não podemos deixar que esses homens ganhem. Precisamos agir. Um tiro ecoou de novo e a multidão começou a se dispersar, gritando e se empurrando em busca de uma saída. O medo era palpável e era ali, naquele momento caótico, que eles perceberam que a verdadeira batalha ainda estava apenas começando. Felipe, ainda tonto pelo tiro, levantou-se com dificuldade e gritou: "Precisamos nos unir! Existe algo maior aqui!" Ele olhou para a multidão e viu a confusão nas faces, mas também a determinação começando a se formar. A verdade precisa ser revelada. Ricardo pode ter cometido erros, mas isso não justifica o que estão fazendo. Os homens armados hesitaram por um segundo, mas rapidamente se reorganizaram, prontos para agir. "Cale-se!" um deles gritou, mas Felipe não se deixou intimidar. "O que vocês querem com Ricardo? Vocês não sabem que a verdadeira força está na união?" Nesse ínterim, o restante da família, que tinha se dispersado no terror, começou a se reunir. Lucas, o irmão de David, avançou. "Se você tem algo a dizer, diga agora." O olhar dele era desafiador, a bravura pulsando em suas veias. Ricardo começou a acordar, as luzes ao seu redor parecendo dançar. Ele piscou algumas vezes, confuso, até que finalmente fixou o olhar em Mariah e David. "O que aconteceu?" Sua voz soou fraca, mas havia um toque de determinação ali. "Estamos aqui, pai. Agora é a hora de você lutar", David disse, sua voz cheia de esperança e medo. Felipe tomou a frente. "Precisamos fazer isso juntos. Se formos fortes, podemos derrotá-los." Ele olhou para os homens armados com audácia. "Vocês não podem nos intimidar. A verdade sempre vence. E Ricardo não vai enfrentar isso sozinho." Os policiais, percebendo o clima mudando, tentaram intervir, mas a multidão estava em sua própria adrenalina. O poder estava se deslocando. Uma nova força se formava. Ana marchou para a frente, sua presença poderosa irradiando coragem. "Esses homens não têm controle sobre nós. Nós somos mais fortes juntos." Em meio ao clamor, um dos capangas hesitou, visivelmente inseguro. Talvez devêssemos sair daqui." Era um sinal de fraqueza, e quando os outros perceberam, algo que antes estava resoluto, agora se mostrou frágil. Então, com um movimento rápido, Ana saltou para, usando uma grade próxima. Puxou a cortina de um lado e revelou um grupo de câmeras espalhadas pela mansão. "A verdade será transmitida. O mundo verá o que vocês realmente são." A revelação causou um cisma, e a coragem surgiu como um lampejo. Os homens se entreolharam, preocupados, enquanto Felipe e os outros começaram a avançar. "Vocês não podem mais esconder. O mundo precisa saber da verdade." A garra do grupo foi suficiente para fazer os capangas recuarem. Ricardo, agora plenamente acordado, viu a coragem que aquele momento gerou. Eu não posso deixar vocês lutarem sozinhos." Ele se ergueu,
visível e firme, os olhos brilhando com determinação. O eco de sua voz cortou o ar. Todos nós temos algo a perder, mas também algo a ganhar. Juntos, vamos mostrar a eles que estão cometendo um erro. Finalmente, a equipe uniu suas forças. A força de cada um e o poder da verdade emergente começaram a moldar a situação a seu favor. Um clamor de esperança surgiu da multidão, um grito uníssono. As luzes brilharam e a coragem derrotou a treva. Mas mesmo no clamor da vitória, uma pergunta pairava no ar. Qual seria o próximo passo a ser tomado? Ultra desafiado, Ricardo sentiu seu coração acelerar. As sombras do passado o seguiam, mas novas luzes iluminavam seu caminho. E o que aconteceria na próxima fase da vida deles? Agora é sua vez de se juntar a esse tumulto. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E faça sua parte. Compartilhe instantaneamente este vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo.